de Uber. Eu comecei a trabalhar na Uber, né? Aí no primeiro dia, dois primeiros dias, entrou um rapaz aqui junto com a família dele e ele me fez uma pergunta: você acredita em anjo? Aí eu falei: acredita. Ele: pois bem, eu via dois anjos, um voando sobre o seu carro e o outro com a asa. E o Senhor manda te dizer que você vai dar muito testemunho dentro do Uber. Aí eu falei: amém. E você também vai receber pessoas aqui que você vai precisar falar do amor dele. Eu falei: amém, glória a Jesus. E beleza. Aí passou um belo dia, no dia 13 de março. Eu fui almoçar em casa, na casa da minha mãe. Eu trago minha marmitinha, esquenta aqui no carro. Só que nesse dia, minha comida já estava quente, eu decidi ir para a casa da minha mãe para comer lá, já levando a minha marmita. Aí cheguei, comi rápido. A minha mãe ainda falou: fica. Eu falei: não, eu vou porque eu preciso voltar cedo porque eu tenho culto hoje. Tá bom. Fui trabalhar, a primeira chamada para a Rua Miraldi. Era uma rua atrás da onde que minha mãe morava. E eu também moro em cima da casa da minha mãe. Aí beleza. Fui. Quando eu estava chegando perto da Miraldi, eu parei e fui abrir ali para ver onde que estava o passageiro. Estava mais em cima, mais embaixo. Se via por baixo, se via por cima. Até que começou uma barulheira que na primeira instância eu nem identifiquei o que era. Quando eu fui dar por conta, tinha sido tiros. E veio uma moça gritando e falando: matou, morreu, não sei o quê. E eu, naquela hora, eu falei: meu Deus, será que eu conheço? Porque eu moro lá, né? Falei: meu Deus. Aí beleza. Olha só o que aconteceu. Vou resumir. Conseguiram visualizar um pouquinho aí, né? Dessa foto. Aí eu tenho o vídeo, depois no final eu vou botar o vídeo. Aí, naquela hora, a moça falou: morreu, matou, não sei o quê, eu vi gritando, eu não tava entendendo direito. Falei: meu Deus. Aí meu coração apertou, sabe? Aí veio outro atrás: eles estão vivos, eles estão vivos. Aí naquela hora eu falei: poxa, estão vivos. Eu tô com o carro aqui, se eles estão vivos, vou lá pra socorrer. E foi, meus irmãos, quando eu cheguei. Que imagem. Eram dois jovens, né? E eles estavam na calçada, tinha sido alvejado com muitos tiros, muitos tiros. E naquele momento eu parei com o meu carro do lado e eu olhando, eles tentando pedir socorro, né? E eu pedindo ajuda ao pessoal que estava ali. Mas eu entendo que as pessoas não queriam ajudar, que estavam com medo. O que eu não entendo são as pessoas filmando, né? Mas tudo bem. Aí nisso eu vi aquela cena e eu falei: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou comigo que eu tinha que descer e ir lá para ficar com eles. E assim eu fiz. Fui lá. Quando eu cheguei lá, e eu lembro que tinha um rapaz, né? Não vou falar o nome deles aqui, mas eles estavam lá. E eu lembro que esse rapaz, eram dois, um negro e um branco. E o jovem negro, ele estava falando não, ele estava tentando levantar, aí eu botei a mão nele e falei: meu amigo, não tenta levantar não. Não tenta levantar, você tá me escutando? E ele balançou a cabeça que sim, que estava, e ele olhou dentro dos meus olhos. E eu fui pro outro: você tá me ouvindo? Aí o outro, que era o branquinho, falou, ele conseguia ainda sussurrar alguma coisa. Ele falou: sim, eu tô. E eu falei pra ele o seguinte, eu falei: deixa eu falar um negócio pra vocês saírem daí, é só um milagre. E ali o Senhor me fez me atentar e comecei a pregar pra eles. E eu comecei a pregar: Jesus salva, cura, liberta. E eu comecei a pregar para eles ali, né? As palavras que o Espírito Santo foi colocando no meu coração. E eu perguntei: você quer aceitar Jesus? Falei pro pretinho, botei a mão nele: você quer aceitar Jesus? Ele vai te receber hoje na glória. Glória a Jesus. E ele balançou a cabeça que queria, né? E eu fui pro branquinho: você quer aceitar Jesus? Ele: sim. E ali eu comecei a fazer oração: Senhor, recebe ele, Senhor, recebe. E as pessoas que estavam ao meu redor, algumas me ajudaram em oração, outras estavam tirando foto, né? E beleza. Até que o pretinho, eu falei pra eles, eu falei assim: eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui até o socorro chegar. Só que o pretinho veio a falecer. Se fosse um dos meus parentes, se fosse eu ali naquele momento, eu ia querer que alguém ficasse do meu lado ali, né, até o socorro chegar ou até Jesus me recolher. E aquele jovem, depois de ter aceitado Jesus, o Senhor o chamou pra glória, pra honra e glória do Senhor, né? Porque Jesus, ele não perde batalha. E depois eu fui pro branquinho, tirei minha mão do pretinho, fui pro branquinho, vi que ele tinha, né, o pretinho tinha ido pro colo do pai, botei a mão na cabeça do branquinho, e ali foi na hora que me filmaram, né? Me filmaram ali. E a mãe do branquinho chegou, eu pedi pra me ajudarem pra colocar ele no carro, pra colocar o branquinho no carro. Me ajudaram e eu fui correndo pro hospital. Algumas pessoas até chegaram pra mim e falaram pra mim: minha irmã, não bota a mão não. Mas eu tava em paz em fazer aquilo, tá? O Espírito Santo de Deus me colocou uma paz, uma calma, que vocês não têm noção. E eu falei: não, vou levar. Aí apareceu um rapaz lá e falou: você vai levar? Eu falei: vou. Ele pegou aquele jovem no colo, o branquinho, né? Porque o pretinho Jesus já tinha recolhido, glória a Deus por isso. Botou ele aqui atrás do branquinho e eu fui. Liguei pro meu pai e falei: pai, me ajuda em oração. Porque me ajuda em oração porque tem um jovem que foi alvejado aí no Catiri, explica a situação, e fomos clamando no Salmo 91 até chegar lá. E eu chamava esse rapaz, né, pra ele tentar ali lutar a favor da vida dele. E foi quando eu cheguei dentro do hospital com aquele jovem. Ali eu tive noção real do que estava acontecendo. Aí ligaram até pro meu esposo, falando que eu tinha saído de lá com um rapaz baleado. E meu esposo conversou lá no trabalho dele e foi ao meu encontro. E a missionária lá da minha igreja, a missionária Paula, juntamente com o meu irmão mais novo, Davi, foi junto também pra ver, né, até como é que eu estava. E quando eu cheguei lá, levaram ele lá pra dentro. O policial falou pra mim que só ia recolher meu depoimento depois que eu me acalmasse, que me deu uma crise de choro muito grande. Resumindo, o branquinho não sobreviveu. Também foi pra glória. E depois eu cheguei em casa muito abalada,
né? E eu com aquela imagem, a imagem do rapaz, dos dois, né? E minha mãe veio, orou por mim, porque meu medo eu não consegui dormir, né? E minha mãe veio, orou por mim, e eu consegui dormir bem. O meu esposo veio, falou comigo, minha irmã me ligou, né, preocupada. Meu irmão também, Jane, tua foto tá circulando, tiraram uma foto minha, eu com a mão na cabeça deles, orando. E no dia seguinte, a irmã, que eu comprava doce, que é da igreja do meu irmão, me mandou uma mensagem dizendo que esse rapaz, o pretinho, era sobrinho dela. E que eles estavam muito tempo já orando por eles. E eles sabiam que Deus ia dar uma última oportunidade para ele. E aprove o Senhor de me colocar ali naquele momento. E depois de um tempo, eu trabalhando na Uber, veio a tia do Branquinho. E ela contando, eu falei, a senhora é mãe do fulano, tia do fulano? Sim. Falei, então, foi eu que socorri seu sobrinho. E nisso ela chegou para mim e falou, eu tenho um negócio para te contar sobre ele. Eu falei, pode falar. Ela falou que quando ele estava no caixão, Deus ele não está preocupado com matéria, tá? Deus não está preocupado com isso. Mas para testificar que ele tinha se reconciliado com o Senhor e que ele estava salvo, aquela mulher falou para mim que ele, no dia do enterro, o corpo dele estava ali, né? Sabemos que só estava matéria. Mas o Senhor aprove o Senhor de fazer ele voltar, rejuvenescer, né? Como se ele tivesse 15 anos de idade. E a pele dele limpinha. Eles nem acreditavam que era ele. Tanto que eles tiveram até que mexer, né? Para ver se realmente tinha sido ele, que era ele. E aí ela falou, me falaram que ele aceitou Jesus, Eu falei, sim, aceitou Jesus. Para a honra e glória do Senhor, iremos nos encontrar com eles na glória. Então, Jesus não está preocupado com matéria, mas foi uma forma de falar para a família, olha, um dia vocês vão encontrar com eles na glória. E eu conheci a mãe do Pretinho, conheci assim, né? Falei com ela por áudio, não conseguimos se ver pessoalmente, estamos tentando marcar ainda, mas Deus é bom, que o melhor foi feito, né? Então, eu tenho outros. Uma vez eu fui parar numa comunidade, queriam ficar com o meu carro, queriam ficar comigo lá pra Pix. Da outra vez, jogaram uma bomba atrás do meu carro, mas eu vou contar numa próxima oportunidade. Contudo, fica com esse vídeo aí que eu vou colocar, tá? Pra vocês ter noção mais ou menos de como é que foi esse resgate de alma que o Senhor deixou que eu participasse, tá? Tudo é pra honra e glória do Senhor. E em breve terá mais vídeo contando mais coisas de Uber, ok? Um beijo no coração de vocês, até a próxima. Receba, Senhor. E se o Senhor quiser livrar, o Senhor é Deus que consegue livrar. Pai, eu não conheço, mas tu conhece. Oh, Senhor, o Senhor livrou tantas pessoas. Oh, Pai, se o Senhor quiser livrar, o Senhor livra. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor pode livrar.